O objetivo é o mesmo, né? A prefeitura ela pode mudar o sistema? Ela pode, mas a forma como ela está mudando é que é muito questionável. Até, Schiavone, a questão da licitação que foi cancelada na segunda-feira, desperta muita estranheza. Ó, acabamos de confirmar a informação com o secretário da Fazenda de que esse ofício chegou, que a empresa atual mandou um ofício para a Secretaria da Fazenda e para o prefeito oferecendo esse software gratuitamente, porque estaria, né, com temor dos dados dos contribuintes serem expostos nessa mudança muito radical, muito rápida, e é uma preocupação da cidade inteira. O secretário confirmou que recebeu esse ofício, mas ele alega que ele é muito mais complexo. Além desse pedido ou desse oferecimento da gratuidade, ele vai detalhar para a nossa produção ainda durante essa sexta-feira. E nós temos agora, o Schiavone, eu agradeço mais uma vez o doutor Sebastião Sérgio da Silveira, que é promotor e também está atento a essa situação. Nós recebemos uma informação de que o doutor Sebastião abriu um procedimento, um inquérito para apurar a situação das notas, porque há uma reação da cidade inteira em cima desse procedimento. Doutor Sebastião, bom dia para o senhor, obrigado por atender ao Grupo Tati de Comunicação. O senhor, de fato, abriu uma apuração sobre essa questão das notas fiscais? Bom dia, Lincoln, bom dia, ouvintes. De fato, eu fiquei muito preocupado com essas informações recebidas aí, né? Me preocupou, em primeiro lugar, o fato de uma contratação sem licitação. A gente sabe que nesse campo aí da tecnologia existe um ambiente altamente competitivo, de forma que a gente entende que existem todas as condições para a realização de uma licitação. A segunda questão que nos preocupa é o sigilo que encobre todas essas transações que envolvem aí os vendedores e consumidores, os prestadores e os tomadores de serviço. Isso existe sigilo fiscal e, portanto, nenhuma empresa privada pode ter acesso a isso. Então, na nossa opinião, esse sistema tem que ser do poder público e operado com exclusividade pelo poder público. E a terceira questão é essa informação de que os contribuintes seriam obrigados, né, para cumprir essa obrigação tributária acessória, adquirir e pagar por esse sistema para uma empresa privada. Então, esse é um conjunto de informações prévias que a gente colheu aí, ainda são informações oficiosas, né? Então, nós instauramos esse inquérito e ontem mesmo eu já mandei oficiar ao secretário pedindo todas essas informações, pedindo cópia desse procedimento licitatório que teria sido revogado, do procedimento de dispensa de licitação, do contrato, se é que ele já foi assinado, e dessas informações também relativas aí à segurança de dados e tudo mais. Então, agora eu aguardo essas informações para tomar uma posição. O doutor Sebastião, a complexidade do processo, né, os dados dos contribuintes ribeirão-pretanos serem expostos, essa é uma das grandes preocupações, porque está sendo algo tudo muito rápido e há um risco de exposição dessas informações, doutor? Olha, então, eu não tenho ainda informações concretas a respeito disso. Sim. Mas, pessoalmente, eu acredito o seguinte, que esse sistema tem que ser da prefeitura e operado exclusivamente pela prefeitura. É impensável a entrega de um cadastro de contribuintes e de pessoas jurídicas que vendem e que prestam serviços para uma pessoa jurídica de natureza privada. Quer dizer, isso viola uma série de dispositivos legais, começando pelo Código Tributário. Essas são informações sigilosas, que só podem ser acessadas pelas autoridades tributárias ou com determinação judicial. Então, por exemplo, no Estado de São Paulo, quem que opera o sistema da nota fiscal? É o Estado de São Paulo. No âmbito da União, o programa lá de imposto de renda é operado pela Receita Federal. Então, eu pessoalmente acho que o município só pode adquirir esse sistema, inclusive com os códigos-fonte, e que absolutamente ninguém pode ter acesso a essas informações. Se existir qualquer possibilidade de acesso a isso, eu entendo que é de grande ilegalidade, né, e, portanto, a gente vai tomar providência. Agora, eu não sei como é que funciona, como é que são essas tratativas que o município está encaminhando, mas pelo que foi divulgado pela imprensa,
Isso me parece ser absolutamente ilegal. Doutor Sebastião, tem uma situação que complica ainda mais o cenário, que é o prazo. Hoje é dia 31, a gente está fechando o mês de julho. É hoje que a prefeitura mandou a empresa atual desligar o sistema. Então, a partir de segunda-feira, que é dia 3, né, ou terça, dia 4, é que essa nova parceira da prefeitura, que é essa empresa do Mato Grosso, a Nota Control, é que começará a oferecer o sistema. A gente vai ficar 2 ou 3 dias sem emissão de notas fiscais. Enfim, é muito rápida uma mudança para algo tão complexo, né, que envolve esses dados que o senhor está despertando essa preocupação. Agora, o prazo ele já foi, né, doutor? Porque hoje é o último dia. Então, eu até quero acreditar que isso não seja verdade, né? Porque não tem cabimento uma coisa dessa. E não tem cabimento, inclusive, essa possibilidade de permitir o acesso dessa empresa ao acesso dos contribuintes. Então é por isso que eu estou esperando essas informações da prefeitura, espero que elas venham o mais rápido possível e acredito sinceramente que isso não seja verdade, porque se for, de fato, a gente estará diante de um disparate jurídico e um ato aí de responsabilidade de quem, obviamente, que estiver à frente disso, né? Então eu, pessoalmente, prefiro, nesse primeiro momento, acreditar, em primeiro lugar, que isso não seja verdade, ou que, se for verdade, o cenário seja diferente desse que está sendo noticiado. E fora isso, outra coisa muito grave é submeter ao contribuinte essa obrigação de contratar com essa empresa privada, essa outra informação que foi divulgada pela imprensa. Isso me parece também que é ilegal, né? Então eu espero que a prefeitura preste as informações rapidamente e que até a semana que vem a gente tenha condição aí de tomar algum tipo de posição, se de fato esses fatos forem verdadeiros aí na forma como estão sendo divulgados. Pelo que a gente entendeu, o contribuinte vai ter que pagar para pagar o imposto, né? Que seria isso é impossível, isso é absolutamente ilegal, quer dizer, qualquer obrigação tem que decorrer de lei. E o município não pode criar uma obrigação tributária que importa esse ônus para o contribuinte. Então vejam que em todos os sistemas eletrônicos que a gente tem aí, de tributos, todos eles são gerenciados pela própria pessoa jurídica de direito público, e mais, não é? O contribuinte só tem o dever de acessá-los. O município é que tem o ônus de bancar os custos e a operacionalização desse sistema. E me causa estranheza também que o município gasta uma fábula anualmente, para a manutenção da CODERP, que sabidamente custa muito mais do que se contratar de serviços privados. Aí quando precisa de um sistema sensível como esse, tem que contratar uma empresa privada. Essa é uma outra justificativa que eu acho que os administradores têm que dar para a sociedade, né? Então, para que se ter a CODERP? Para que gastar milhões e milhões todos os anos com uma empresa que, no momento de dificuldade como esse, não pode socorrer o município? Quer dizer, tudo isso eu acho que tem que ser colocado na mesa para discussão agora. O jornalista Eduardo Schiavone tem um questionamento ao senhor. Por gentileza, Schiavone. Sebastião, bom dia, é um prazer estar falando com você aqui pelo Tati Repórter. Eu queria te questionar a respeito de uma série de procedimentos da Prefeitura de Ribeirão Preto que tem sido alvo de investigações do Ministério Público recentemente, né? A gente teve o caso das ambulâncias, né? Houve instalação de um inquérito civil público para apurar isso, por conta justamente de uma dispensa de licitação, uma contratação sem licitação feita pela Prefeitura Municipal. O senhor instaurou também o inquérito a respeito da transparência, né? A Prefeitura estava demorando muito para abastecer o portal da transparência. Inclusive, houve uma mudança no portal da transparência agora, né? Ficou muito mais difícil fazer as pesquisas no portal da transparência. Me parece que, inclusive de propósito, né, para dificultar a vida de quem está buscando aí os contratos da Prefeitura. E esse caso mesmo que o Lincoln citou da Nota Control, né? O processo de dispensa de licitação também, essa contratação foi finalizada no dia 13 de julho, né? O contrato foi assinado, segundo consta no Diário Oficial, nessa data, mas o processo em si, né, tanto os procedimentos da contratação
quanto o termo de referência dessa contratação só foram disponibilizados ontem no Diário Oficial, no portal da Transparência, mais aí de praticamente 15 dias, 16 dias depois. Doutor, o que está acontecendo na prefeitura? Está virando uma coisa sistêmica aí, o desrespeito às normas de licitação, a questão de contratação indevida por dispensa de licitação? Está se tornando uma rotina na administração municipal isso? Então, olha, eu queria pontuar o seguinte. Em primeiro lugar, quanto à transparência. Essa é uma briga antiga nossa aqui do Ministério Público. Nós temos, inclusive, ação já movida contra a Prefeitura para o fim de cumprimento de todos aqueles itens lá da Lei da Transparência. Então, isso é uma briga antiga que eu acho que progrediu muito a transparência, mas ainda falta muito. Ainda essa semana, no começo da semana, eu mandei um ofício ao prefeito propondo a ele o seguinte: olha, ou resolve o problema da transparência ou uma outra ação será proposta, principalmente naquele portal da transparência das despesas com verbas recebidas aí para o combate ao Covid. Com relação às ambulâncias, a gente já tem um inquérito bastante adiantado, né? E nós estamos aí numa fase de análise técnica lá pelo setor especializado do Ministério Público, né? Então nós estamos nessa fase de fazer essa avaliação. Por último, esses fatos aí que foram noticiados relativamente à contratação dessa empresa, eu não tenho ainda maiores informações para me pronunciar sobre isso. O que eu sei são as informações feitas pela imprensa e também uma representação que eu recebi na data de ontem de uma empresa de São Paulo, também apontando uma série de irregularidades nesse procedimento de contratação. Mas sobre isso eu preciso ainda aguardar as informações da Prefeitura para me pronunciar oficialmente a respeito disso, né? Mas, de qualquer forma, obviamente, esse quadro que você aponta é um quadro preocupante, né? Pode indicar, de fato, algum tipo, no mínimo, de despreocupação com o cumprimento dessas regras que não são tão caras, né? Doutor, na sua experiência em gestão pública, dois fatos relevantes nessa parceria aí com a Nota Control, essa empresa do Mato Grosso, e sobre os dados dos contribuintes. Primeiro, a tarifação dupla, né? Pagar para pagar imposto, né? Ou seja, a prefeitura ela já está recebendo ali o ISS, então ela que tem que oferecer o mecanismo, né, para o contribuinte acessar essa ferramenta e poder pagar o imposto. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, Lincoln. Porque o contrato está muito claro. A prefeitura, doutor Sebastião, ela pega o gasto que ela tem com o software, vamos colocar assim, e joga para o contribuinte para pagar. Então fica uma cobrança dupla. Além do imposto, ele paga a emissão da nota. De obediência civil. Nenhum contribuinte é obrigado a contratar uma empresa privada para satisfação de obrigação tributária. Isso o município, definitivamente, na minha opinião, não pode fazer. E se é muito claro, assim, essa ilegalidade, o que leva uma prefeitura do tamanho de Ribeirão Preto a fazer algo assim? Porque está muito claro, doutor, essa situação está muito clara. A prefeitura, inclusive, na reunião que teve online, na live da empresa que vai assumir o sistema, os contabilistas, os contribuintes tiveram já acesso a alguns valores possíveis de pagamento do software, né, que vai entre R$ 49 a R$ 149 reais. Então a prefeitura ela se posiciona como uma representante comercial da empresa, né? Coloca o contribuinte na obrigação de pagar por um software ou de pagar pela emissão de cada nota fiscal, que a gente nem sabe quanto que vai ser, porque isso não está claro também ainda. O Lincoln, na forma da nossa Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Nesse campo de obrigações tributárias, a Constituição estabelece taxativamente quais são as possibilidades, então, de imposição de tributos aos contribuintes. E não há previsão nenhuma para essa obrigação acessória. Portanto, em primeiro lugar, não tem lei. Em segundo lugar, ainda que tivesse uma lei, essa lei seria uma lei inconstitucional, já que nós estaríamos cogitando aí de uma tributação não prevista na Constituição Federal. Então, eu, pessoalmente, acho que isso é absolutamente impensável, né? E não sei como alguém pode imaginar a possibilidade desse tipo de imposição.
Tá certo. Doutor Sebastião, muito obrigado, viu, por sua participação aqui. Bom trabalho para o senhor aí. A gente aguarda os desdobramentos. É um cenário confuso e sem muito tempo, né, para que as coisas sejam resolvidas, já que tudo que vinha aí de 10, 15 anos está sendo mudado da noite para o dia, pegando a cidade de surpresa em plena pandemia. Muito obrigado, viu, doutor Sebastião? Por nada, um abraço, Lincoln.